Pessoal, sabe o que é? É que aqui já tá, ó, no sol. Então, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ficar bem aqui. Aí, se minha cabeça ficar cortada, tolerem, por favor. Então, continuando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduarda Serra e hoje estou aqui para falar sobre o tão esperado e aguardado vídeo de como eu estudei para a prova da UEMA. Eu pretendo não fazê-lo tão longo e ser bastante breve, mas se vocês quiserem, não sei, um mais aprofundado, então eu faço, viu? Gente, pra falar a verdade, é porque o meu celular, ele tá muito lotado, mas eu prometo que os detalhes mais importantes eu vou estar aqui passando pra vocês. Pra quem não sabe, a minha preparação da UEMA, ela ficou mais assim evidenciada, eu foquei mais na UEMA depois da prova do Enem. Então vou fazer um breve contexto para vocês de como eu estudei para a prova da UEMA. Até o meio do ano de 2024, das 3 obras eu havia conseguido ler 2. A outra eu comprei o livro físico mesmo. Sim, pessoal, eu li no PDF mesmo, bem assim, raiz, bem na luta mesmo, mas eu consegui, deu tudo certo. E é aquela história, gente, a gente tem que, a gente não tem o livro físico, mas a gente tem que buscar no digital, PDF, mas eu não queria deixar tudo para o final do ano, porque no final do ano ia ser uma correria, e de fato foi. Eu finalizei as 3 obras da UEMA, eu acho que foi em outubro. Em outubro eu li a última obra, porque a última obra, essa daqui, eu a considerei um pouco mais densa, sabe? Então demorei um pouquinho mais para finalizá-la. Depois da prova do Enem, eu vi o meu resultado do segundo dia e eu percebi que ele não foi o que eu gostaria, né? Então eu passei de 4 a 3 dias, na verdade, numa fase de luto. Até uma palavra bem forte de ser usada. Mas assim, eu não estudei, eu fiquei só refletindo que eu tinha feito meu ano de estudos e eu considerei que eu fiz uma boa base de conteúdos, uma base teórica consistente. Mas eu não sei o que aconteceu na hora da prova, que eu cometi muitos erros bobos e acabei vacilando bastante. Mas no geral percebi que eu não teria mudado, algumas coisinhas eu teria mudado claramente, mas no geral eu fiz um bom ano de estudos. Então eu pensei, a prova da UEMA tá chegando, tá o quê? Tava há 2 semanas da prova da UEMA e eu não conhecia a prova, gente, juro pra vocês, não. Eu tinha uma ideia, assim, sabia que eram 60 questões, tinha redação, mas conhecer o estilo da prova eu não conhecia. Então eu me desesperei, talvez um pouquinho, mas eu fui pé no chão, eu pensei, não, eu tenho que bolar uma estratégia que vai me ajudar a passar na UEMA e sem eu me estressar, me esgotar, porque eu já deu o que deu no Enem, né, no segundo dia. O que aconteceu não pode acontecer de novo na prova da UEMA. Então eu decidi o seguinte: todos os dias antes da prova eu iria estudar, só não no último dia, eu não ia estudar, no dia antes da prova, né? E eu ia ter uma rotina consistente, estudando pela manhã, pela tarde, só que pela noite eu não ia estudar. E foi nessa época que eu também conheci a novela do meu coração, Garota do Momento, que guardem essa novela, que ela vai ser importante no decorrer da história. Mas assim, eu bolei essa estratégia. E como eu me organizei? Em um dia, eu ia fazer redação pela parte da manhã, ler, ver se tinha alguma coisa para ser ajustada. E na parte da tarde, teoricamente, eu deveria ler alguma coisa das obras, mas eu já havia finalizado a leitura das obras. Então, eu ficava fazendo questões das obras ou análise mesmo, vendo algum vídeo do professor comentando sobre os personagens. Isso me ajudou bastante. Já no outro dia, eu faria uma prova antiga da UEMA pela parte da manhã e pela parte da tarde eu ia explorar essa prova antiga. Como assim? Eu via a questão, eu acho que eu via todas as questões, mesmo aquelas que eu havia acertado, mas eu fiquei com uma dúvida, ou alguma que eu chutei mesmo, ou aquelas que eu errei, eu olhava, entendia como foi que a pessoa que fez aquela questão, o que ela estava querendo, porque assim eu estava querendo criar uma intimidade com a prova e entender o estilo da prova. Isso me ajudou muito, gente. Então, basicamente, esse foi o meu padrão de cronograma. E vocês devem pensar, nossa, mas é tão simples de fato. Mas só que, vamos ver aqui, eu
basicamente eram esses 2 dias e eu ficava alternando ao longo dessas 2, 3 semanas. Eu acho que foram uns 18 dias que eu fiquei nesse padrão, provavelmente. Então fazia isso todo dia, isso me ajudou bastante. Só que na segunda parte que eu falei, né, em relação às provas antigas, eu encontrei um problema, porque as provas antigas estavam relacionadas a obras daquele PAS, daquela prova, e não as obras do PAS que eu ia prestar. Então eu estava fazendo o quê? 38, 42 acertos, e isso me assustava um pouco, mas depois eu fui analisando os acertos, né, e percebi que basicamente eu estava errando muito na parte de linguagens, e eu fiquei, meu Deus, eu preciso ter algo que mostre qual está sendo a minha taxa de acertos real. Eu não posso estar acrescentando mais 3 acertos ou mais 5 acertos, sendo que eu não sei como é que está o meu nível nas obras da UEMA mesmo, que vão cair esse ano. Então foi aí que eu conheci a plataforma do Gabaritaí. Mas calma, gente, eu não assinei a plataforma. Na verdade, eu tive acesso somente aos conteúdos gratuitos. Gente, eu sou cria de YouTube, de todos os materiais gratuitos de vestibulares. Eu sempre vou estar aqui defendendo para vocês. Tanto é que as minhas indicações são de canais gratuitos, porque eu não podia pagar por outros cursos extras. Tudo que eu consegui ao longo do meu ano de vestibular foi questão de, eu achava um conteúdo gratuito, então eu começava a explorá-lo. E era isso que eu fazia. E essa plataforma, ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui para vocês. E é maravilhoso, gente, o conteúdo deles. Eles fizeram 2 simulados gratuitos. O primeiro eu perdi, só que eu consegui fazer, né? Já o segundo eu fiz e entrei no ranking do top 3, eu apareci, tá aqui o resultado para vocês. Conheci um dos professores da plataforma, que é o professor Ayrton Named. Eu o conheci pessoalmente e foi engraçado porque eu falei para ele do meu resultado. Na verdade, o meu professor de redação, o professor Cadu, ele falou para ele do meu resultado e ele disse que se eu continuasse nesse ritmo, eu ia estar no top 5 de medicina na UEM em São Luís. E de fato aconteceu, eu fiquei em 4º lugar e foi muito bom, gente. Mas voltando, né, eu continuei fazendo essa dualidade de dias, vamos dizer isso, e estava sendo muito bom. Depois que eu conheci a plataforma do Gabaritaí, né, o canal gratuito deles, eu fiz os 2 simulados, mas também tinha muita análise das obras, muitos conteúdos gratuitos do próprio PAS UEM. Então eu tava ali vendo uma live aqui e ali e ajudava bastante, pessoal. Pessoal, eu falei mais ou menos como eu fiz para linguagens e para minha redação, né? Redação eu vou acrescentar algo a mais, porque como eu fazia, né? Na primeira semana foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no curso de redação do professor Cadu, eu cheguei para ele com... É um exagero meu, mas foi uma pilha de redação para ele corrigir. E o que é mais engraçado ainda é porque eu cometi o mesmo erro de estrutura, né? Em relação à prova da UEMA, e ele me apenou em todas as redações dessa primeira semana. Eu fiquei com o quê? 7,5, 8 na nota. Aí então a gente combinou que quando eu fizesse uma redação, eu já ia mandar logo para ele já corrigir e eu saber o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado e consertar e ir tentando. Então, pessoal, foi muita persistência mesmo em redação. Eu queria aprender, pegar esse modelo da prova da UEMA e da redação da UEMA e incorporar mesmo. Continuando agora, né, na parte de ciências humanas. Minha escola, ela fez algumas aulas exclusivas para o pessoal que ia prestar o PAS UEMA. Então a gente teve aula tanto de redação voltada para o UEMA, como também História e Geografia do Maranhão. Nós estudamos aprofundado e é muito interessante porque eu também tanto fiz esse estudo na escola, como também eu me aprofundei em casa. Foi, acho que um dos únicos assuntos teóricos que eu vi nessa reta de preparação para a UEMA. E foi bastante legal. Inclusive, eu descobri fatos históricos que eu não conhecia e que no fim eu acabei utilizando na minha redação, que vai ser um vídeo. Eu não sei se eu vou postar esse primeiro, ou o vídeo da redação da UEMA. Eu vou me organizar direitinho. Agora a parte de exatas e ciências da natureza.
Pessoal, basicamente, eu acho que eu não vi nada de conteúdo teórico, de matemática, mas de ciência da natureza eu vi uma coisinha aqui e ali. Porque, pelo que o meu professor de física da escola, o professor Dias, um beijo, professor Dias, ele havia falado, vez ou outra, a UEMA, ela dava... Eu não tô achando a palavra certa. Agora eu lembrei, uma diferenciada, porque ela colocava um assunto, uma questão que era um assunto bem específico, precisava de uma fórmula bem assim elaborada mesmo, como essa daqui, que inclusive caiu no ano passado e eu acertei a questão. Mas, gente, era algo assim. Em física, nós tínhamos os assuntos recorrentes, logicamente, mas vez ou outra a UEMA ela dava essa diferenciada e uma questão, gente, na prova da UEMA faz muita diferença. Então, se a pessoa não sabia, ela não sabia e perdia a questão e poderia ter perdido a vaga também, né? Então, o que acontece? Eu vi uma coisinha aqui e ali dessas matérias de ciências da natureza, revisei as minhas anotações no caderno, também as anotações de matemática, mas basicamente para matemática foram todas as anotações do caderno, como também as questões das provas antigas, que seguiam o mesmo padrão. Para biologia e química, mesma coisa. Agora, física, eu dei uma atençãozinha especial, porque, como eu havia falado, vez ou outra a prova da UEMA, ela dava uma diferenciada nas questões de física e via uma resolução desse tipo aqui pra gente, né, saber. E é engraçado porque o meu professor de física, o professor Dias, ele fez um cursinho preparatório da UEMA, né, para o vestibular da UEMA, na minha cidade, Santo Inês. E aí, muita gente foi fazer isso aqui de novo, eu não podia fazer, que eu estava, né, não ia ter condições naquele momento. Então, mas ele fazia uma coisa muito legal, gente, que ele postava foto do quadro nos stories do Instagram. E eu tirava print dos stories e eu estudava por eles. Porque, como eu havia falado das questões diferenciadas em física, ele colocava as fórmulas e dava uma explicação teórica. Então eu tanto via o vídeo quanto tirava os prints dos quadros. E é interessante porque, agora já indo mais pro finalzinho, né, a gente cai uma questão que era somente aplicar a fórmula. Uma das fórmulas maluquinhas aqui, como essa daqui. Apliquei a fórmula, eu lembrei a foto, o print do story do professor Dias. Gente, eu me arrepio quando eu falo disso, porque assim, eu não tava nem no curso, mas eu tive acesso a essa informação porque o professor Dias, ele teve um coração gentil de ter postado no Instagram e para os alunos, né, que nem podia pagar, mas ele estava fornecendo essa ajuda, esse conhecimento no Instagram. Então, eu mandei um áudio para ele chorando, eu acho que até hoje ele mostra esse áudio para os alunos, mas eu fiquei muito agradecida. E agora voltando, né, eu já falei mais ou menos como eu me preparei, né, como foi essa minha base de estudos, e foi algo assim bem tranquilo, pessoal, porque eu pensei, nossa, não vai adiantar de nada eu me estressar nessa reta final, ficar, ai meu Deus, eu não vou dar conta, porque realmente eu fiquei sem ver muita coisa para a prova da UEMA, coisas específicas, mas eu acreditei na minha preparação ao longo do ano e fiz um ajuste aqui e ali para a prova da UEMA, claro, e fiz a prova. Agora, como foi a minha prova, né, gente? Pessoal, no dia antes da prova, eu fui para o curso de redação do professor Cadu e eu levei como se fosse um dia, pensei assim, amanhã vai ser só mais um dia, eu vou fazer uma prova, mas vai ser uma prova tranquila. Eu não tava uma pilha de ansiedade, eu tava bem tranquila. E foi assim, eu fui pro curso, o professor, foi uma aula mais assim, teve um pouco de redação, mas foi mais uma aula motivacional, ele passando dicas, mas também dizendo pra gente ficar tranquilo, que a gente tinha estudado e ia dar certo. Foi algo assim bem especial e eu não lembro o que foi que eu fiz no dia, gente, mas eu acho que eu não peguei no celular, provavelmente. Na verdade, toda sexta-feira, antes da prova, eu ficava offline. Eu não sei se nessa prova eu fiquei sem o celular ou não estou me lembrando, gente, juro pra vocês.
Mas assim, minhas amigas estavam lá, que iam fazer a prova também, então a gente estava conversando. Tava um clima bem assim, olha, vai dar certo amanhã, a gente vai conseguir. No dia da prova foi muito engraçado, porque tinha muita gente da minha sala na mesma escola que eu ia fazer, então eu cheguei um pouquinho mais cedo e já tinha uma galera lá e a gente ficou conversando, aí também esperando quem ia fazer a prova também. E a gente ficou lá conversando, se motivando, foi muito tranquilo. E quando eu abri a prova, eu fui fazer primeira redação, fiz primeira redação, finalizei a redação e fui para as questões. Mas eu tive aquele mini susto, né, do tema, mas depois eu pensei, não, eu vou fazer isso, isso e isso, e fui fazendo, desenvolvendo o texto, e fiz as questões. Caiu a questão que eu falei pra vocês, que teve que aplicar essa fórmula aqui, mas no geral, pessoal, foi uma prova que eu fiz que eu me diverti fazendo aquela prova. Foi muito legal, eu me senti assim, tava aquela pressãozinha, né, de que, meu Deus, Maria Eduarda, essa é a sua chance, mas também, nossa, essa questão eu consegui fazer, vou pra próxima, e foi muito legal. Eu não lembro direito como ficou distribuída a minha pontuação em linguagens e humanas, mas eu lembro que na parte de exatas ciências da natureza, das 20 questões eu fiz 19 e errei uma, e pessoal, por favor, não me julgue, mas eu errei uma questão de biologia. A questão de biologia eu errei. Mas matemática, física, química, eu fechei. A gente tem que ter essa história para contar, né, pessoal? Tem que acontecer uma vez na vida. Mas assim, foi uma questão que eu olhei e eu sabia que eu tinha visto esse assunto, só que não lembrei, gente. Eu não lembrei, era uma bem básica mesmo, só que me deu um branco na hora e foi. E eu errei. Mas também eu queria falar aqui, quando eu finalizei a prova, eu sentia que ia dar certo e eu fiquei muito feliz, porque na hora que eu entreguei a prova pro fiscal, né, eu tive a sensação de que eu tinha feito tudo que eu podia fazer, eu tava me sentindo completa, feliz, e era só aguardar, só esperar o resultado. Depois, mais tarde, no mesmo dia, eu liguei para os meus professores, eu contei os meus resultados, a minha pontuação, e quando eu vi, eu comemorei. E como eu já falei, eu acho que eu ainda vou falar, né, em um vídeo posterior, eu olhei para minha mãe. Depois que eu soube o resultado, eu falei, mamãe, eu vou passar, porque eu tive aquela sensação, gente, no meu coração. E eu espero que vocês, em breve, logo, logo, no dia 30 de novembro, eu acho que é essa a data, deixa eu ver, essa data que tá aparecendo. Sim, no dia 30 de novembro, vocês tenham essa mesma sensação. E eu desejo tudo de bom pra vocês, pessoal. Um beijo e deixe seu like. Tchau!